Aê, rapaz! Fala, velho. Eu quero, o cara não tá acostumado a ser o entrevistado, entendeu? Ele normalmente é o entrevistador. E É mais aí, fácil. tudo bem, Pedrão? Como é que você tá? Tudo. Na quarentena, né? Ah, Trancado hoje que eu fui sair, mas tamo aí, né? mas você tá fazendo direitinho a quarentena? A mais melhor que dá, né? Tem que ir no mercado, tem que ir em farmácia, mas toda a parte de serviço ficou parada. Pra você ter uma ideia, meu último serviço tinha sido dia 14 de março, de cobrir, de filmar fora, né? E hoje eu tive que ir para Itapetininga fazer uma filmagem. Ah, Mas todo paramentado foi a primeira saída, né? mas foi filmar corrida? O que você foi filmar lá? Fui filmar uma instalação de uns postes automobilísticos que resiste melhor a pancada, essas coisas. Ah, que legal, hein? Tem uns caras aí que vão gostar dessa novidade, aí, os caras que escapam da pista, né? É, Muito bom. Pedrão, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui. Você é um cara que sempre que eu te encontro lá no autódromo, eu falo para você, para o Matheus, vocês são os caras que acompanham a gente, que prestigiam a gente, que ajudam. E eu tenho muita estima por você e pela sua equipe. E falei isso hoje lá no grupo da 1600. Falei, pessoal, vamos lá ver o Pedrão, que o Pedrão é o cara que nos apoia, né, lá no nosso campeonato e está fazendo um trabalho super bacana, cada ano melhor, com canal YouTube, Instagram, Facebook, então está sempre inovando. Agora na quarentena é. virou o entretenimento preferido aí dos pilotos com corridas antigas e tudo mais. A gente vai falar de tudo isso aí. Tem que ter criatividade, né, Pedrão? Tem que se reinventar nessa época, ainda mais, eu sou jovem, não quase 40 anos, mas eu sou do grupo de risco, eu tenho pressão alta, eu fumo, eu não posso arriscar, então eu tive que repensar, eu e o Guilherme, como a gente ia fazer. Então hoje a gente está com, todo dia de manhã a gente está soltando corridas antigas da World Races, e à noite a gente tem as corridas virtuais, né? E às terças e quintas a gente tem as nossas lives com os convidados, né? Sendo que de quarta-feira é o evento do Barrichello, que a gente está passando lá, que é o desafio das estrelas digital, né? Então tá muito legal a programação. Tivemos que mudar um pouco os ares para não deixar de acelerar. Parece que vocês estão trabalhando mais agora do que antes. Quase isso. É que eu falei pro Gui, ficar trancado dentro de casa eu tenho que trabalhar um pouco mais, senão eu enlouqueço. É verdade, né? A gente fica em casa, eu trabalho em empresa, mas também esse período em casa é impressionante como as demandas vão aumentando. E como você já está em casa mesmo, você acorda, já se conecta, trabalha o dia inteiro e vai até tarde, né? Então, É. enfim. Mas pelo menos a gente tem o trabalho, né, Pedrão? Não dá para reclamar, né? Não, não dá. Tem gente que nem isso está tendo. Exatamente. Mas vamos lá, vamos. Hoje é dia da gente falar de coisa boa, a gente falar de você. Acho que você com frequência está desse outro lado ou você prefere estar do lado que eu estou hoje aqui? Então, durante muito tempo eu tive desse lado, eu tive do lado que eu tô agora, respondendo, falando das categorias que a gente organizava, tudo. A minha transferência para a parte de imprensa aconteceu em 2010 só. Que aí eu comecei com uma rádio, que era a Rádio High Speed, né? Junto com o Sérgio, que da Woodstock, né? Que faz a transmissão da Rádio Autódromo, né? Ele era meu sócio na época. E começamos a fazer transmitindo as corridas da GT3 Brasil, né? E numa brincadeira, porque eu não queria ficar em casa onde não estava tendo corrida, minhas coisas, os meus eventos, eu comecei a fazer isso. E aí em 2014 a gente deu uma ampliada no portal, porque eu tinha parado os eventos quase totalmente para a gente, né?
E então a gente começou a trabalhar muito a parte de cobertura, tudo. E em 2015 veio a ideia da televisão, da High Speed TV, né? Que faz toda a parte de cobertura, transmissões ao vivo no YouTube e no Facebook, né? E de lá para cá a gente vem mergulhado só nisso. A gente vai contar com detalhe, eu vou conhecer, né? Porque eu não conheço essa primeira parte da história aí de vocês. Comecei a acompanhar vocês em 2017, quando eu comecei lá na Fórmula 1600. Mas, Pedrão, e da onde vem o gosto por automobilismo? Quando é que começou isso? Porque você me mandou umas fotos aqui, e tem umas fotos aqui, você bem pequeno ainda, né? E já, assim não vai ficar bom, deixa eu inverter aqui. É um cara mais ou menos esse que você tá na foto aí, né? É, o chefe, né, velho? É uma das fotos que eu tive com ele durante anos. Tenho foto com ele em São Paulo, no GP do Rio. Como você falou, eu estou desde pequeno. Eu nasci dentro disso daqui. Ainda bem que eu acho que a minha primeira imagem no autódromo, eu devia estar com alguns meses no filme O Monstro Trapalhão, que meu pai fazia toda a parte de organização em pista para fazer as gravações para o Renato Aragão, para todo esse pessoal, né? E aí minha mãe, eu com meses, me levava lá para ficar assistindo as gravações. Mas E você, desde muito. mas de onde vem? O seu pai tem alguma relação com o automobilismo? Meu pai tem pelo menos mais de 50 anos de automobilismo. Meu pai começou na escola de pilotagem, hoje é Interlagos, na época era a escola de pilotagem, tinha um patrocinador, e ele trabalhava para o Pedro Vitor de Lamare e para o Wilson Fittipaldi. Aí, em 72, ele foi para a Inglaterra com o Pedro Vitor, montou uma equipe lá, ficou durante 4, 5 anos. Que categoria? Era Fórmula 2, a categoria de protótipos da época, né, que eram os Endurances. Eram 6 carros que eles faziam lá. Então tinha uma galera brasileira lá fixa, né? Mas seu pai foi como preparador. Meu pai foi como chefe de equipe, que como ele trabalhava com o Pedro Vitor aqui, o Pedro Vitor conseguiu um patrocínio de um banco da época e quis montar a equipe lá. Só que ele falou, meu pai ia para lá para comprar os carros, comprar as coisas, montar a estrutura e ia voltar para o Brasil. E não foi isso que aconteceu, ele foi para lá. Sequestrou seu pai. Sequestrou, ficou lá, ele fez tudo, fizeram a montagem dos Fórmula 2, tudo, e quando era para ele voltar, o Pedro Vitor pediu para ele ficar lá e fez uma proposta muito boa na época, e ele ficou até de 75, preparando os carros, voltou acho que só em Natal, essas coisas de família, e voltou em 75, já trabalhando já chegou no aeroporto, veio para uma corrida do Campeonato Paulista, ele com a tecnologia da Europa, que ele tinha acabado de trazer, ele vai para a pista e o pessoal da V não estava conseguindo acertar os carros não estavam perdendo, o velho foi lá e alinhou o carro dos caras e começou a virar. E aí, como ele tinha acabado de voltar, para você ter uma ideia, ele estava na equipe Z, que era a equipe Hollywood, no galpão, que era a equipe Z, ele ficou lá uma semana, 2, até se arrumar onde ia morar. E nesse meio tempo, ele começou, montou algumas equipes, chegou uma época que ele estava até com 4, 5 equipes aqui, equipe de Fórmula Ford, equipe de Fórmula 2, equipe de Stock Car, ele montou toda uma estrutura. E quando deu a racha da Fórmula V, ele monta a Fórmula 2, os que sobraram da Fórmula Super V. E faz a Fórmula 2. Que ano foi isso, Pedrão? Se eu não me engano, é 80 isso, né? Que é o fim da Fórmula V. 80 para em 81 ter a Fórmula 2, que era a Fórmula 2 sul-americana.
Eu nasci em 81, no meio desse rolo todo. E aí eu sempre acompanhei, muito pequeno, mas algumas imagens que eu ainda de jovem, eu em 86, 87, o Balé se chama meu pai aqui no autódromo, na administração antiga, e tá o Balé e o Bernie. E tinha 20 chassis Renault, 0 de Fórmula 3. E eles falaram, vocês têm que acabar com a Fórmula 2, em troca a gente vai te dar, vamos repassar 20 chassis para as equipes, e para vocês fazerem uma categoria de Fórmula 3, né? Vocês matam e vamos dar o direito à superlicença, que ficou acho que até 96. Então, quem era campeão sul-americano de Fórmula 3 tinha direito à superlicença de Fórmula 1 na época. Já ia direto para a Fórmula 1. Já ia direto, se quisesse, porque recebia a superlicença. Isso foi... Então eu sempre estava no meio. O automobilismo? Foi algum interesse comercial? O que foi? Você sabe essa história? Vou falar a verdade, deve ser mais interesse comercial da época, de querer desfazer de uma categoria para inovar em outra que eles estavam montando. Então, tanto é que a Fórmula 2 acabou no mundo quase até, vamos falar, mundialmente, acabou até 2017. Pô, meu, se eu que a GP2 volta a ser... Eu acabei de chegar de São Paulo, vim aqui para Serra Negra, que é a cidade do lado da fazenda do Bernie, aqui em Amparo, né? Eu ia lá bater um papo com ele e ia contar essa história para ele, mas ele foi embora, ele foi para Suíça essa semana, pô. Velho, o nenê vai ser suíço, né, velho? Não vai nascer aqui. Você acha que vai nascer tupiniquim, né, cara? O cara... De jeito nenhum. Já basta a Fabi que nasceu aqui na Cidade Dutra, que já tá ótimo. Bom, Lepom, que legal essa história. Eu não sabia essa história do seu pai. Que bacana, hein, cara? E aí, como é que foi? Meu pai. E aí ele ficou até 94 na Fórmula 3 Sul-Americana. Em 95 ele saiu, no começo de 95, para montar o Super Turismo Sudã, o pessoal da Telefe lá da Argentina. Super Turismo que correu o carro. Na Fórmula 3, o que seu pai fazia especificamente? Ele organizava a categoria ou ele tinha uma equipe? Então, ele teve os 2 primeiros anos, ele teve equipe e organizava na associação dos pilotos, né? Porque era uma associação que organizava. E depois de 2 anos ele vendeu a equipe e ficou na organização da Fórmula 3 até 94. Depois de 94 ele sai, e aí que ele vai montar o Super Turismo, que é o Super Turismo Sudã, junto com Alan Magalhães, com outros jornalistas, com algum no meio, e faz um campeonato, ele fica até 96, 97, sai do campeonato para fazer outras coisas pessoais dele, e o pessoal continua fazendo até 99, né? Uhum. E aí meu pai fica um tempo cuidando da escola, porque ele tinha abandonado a escola de pilotagem Interlagos, tudo que já era dele. E em 2000 o Pedro Paulo volta para o Brasil, 2001, Pedro Paulo Diniz, e chama o velho para bater um papo. E convida meu pai para organizar a Fórmula Renault e a Copa Clio. Só isso? Então, só isso na época. E meu pai montou toda a estrutura da Copa Clio, ficando lá até 2005, quando a Vicar assume para fazer a competição. E nós já estávamos, naquela época, fazendo o Brasileiro de Marcas 1.6 e fazendo o Brasileiro de Turismo, o Brasileiro de Endurance, que era o Belmiro Júnior que andava, o Xande Negrão, era essa galera que estava andando. Em 2005 para 2006, a gente é chamado para fazer o WTCC no Brasil. A etapa brasileira, que era em Curitiba. A gente fez durante 5 anos. Novamente a Vicar foi lá e fez um acordo para eles realizarem. Então passou a corrida para eles novamente. E aí, depois todo esse problema, teve a mudança de presidência na CBA. Mudou, a gente fazia, meu pai era assessor
de eventos deles, lá, diretor de eventos da CBA, fazia o jantar da CBA, e quando ele saiu, a pessoa que entrou meio que tentou inviabilizar de fazer o Endurance, inviabilizar de fazer o Marcas. A gente acabou entregando os brasileiros, porque a gente fazia na raça, né? Sem patrocínio, sem nada para ter. E entregamos e fomos fazer um Paulista de Endurance com a federação. A gente fez as 300 milhas de Interlagos e quando foi na sexta-feira, com vários inscritos, a CBA liga para alguns pilotos-chave e fala para os caras que se eles andassem, eles iam ser suspensos da CBA. Eu vi essa história nos outros campeonatos. Na sexta-feira, um monte de carro abandona o grid. E tanto é que, se procurar, acha lá no blog do Flávio Gomes, ele escreveu uma matéria sobre isso, que a gente teve que transformar uma corrida de 300 milhas em 2 baterias de 40 minutos. Porque caiu de 20 carros, no final da sexta-feira a gente tinha 7. E aí, para ter o evento, esses caras não deixaram de correr, porque pagaram, tinha TV, tinha as coisas, juntamos com carro antigo, juntamos com Força Livre, fizeram um corridão, e todo mundo apareceu na televisão, e foi o jeito, e ali a gente preferiu dar um tempo. Meu pai foi cuidar da parte só de escola, e eu, como já estava mexendo na rádio, já estava fazendo a parte de transmissão ao vivo via áudio, né? Falei, vou começar a pegar mais. Aí começamos a fazer Campeonato Paulista, começamos a fazer um monte de categoria, tudo que vinha para São Paulo a gente fazia transmissão ao vivo. E aí, em 2014, eu quis ainda dar uma melhorada, montamos a parte melhor de jornalística. Então, para ter mais matérias, atualizações. E nisso, o Sérgio já tinha saído para ir fazer a Rádio Autódromo, para ir fazer as coisas dele. E aí, em 2015, eu montei a TV. Na época, era eu e o João Vasconcelos, que é um jornalista. E o João ainda faz bastante coisa pra gente, mas como ele trabalha com montadoras, ele cuida mais de fazer evento de montadora, toda essa parte. E ficou eu e o Guilherme aqui. E aí começou a chegar chegou o Careca, que é o Washington Luiz, né, que faz alguns comentários. Aí veio o Matheus. O ano passado veio a galera que está fazendo esses outros programas, que a gente tava com programas todos os dias, de filme, de tudo. Então a gente trouxe uma... Ih, deu uma travada aqui, não sei se é o meu. Deu uma travada aqui para mim, não sei se para você travou. Um pouco, mas então... E tá todo mundo... Então a gente tem aí o João Paulo apresentando, temos o próprio Matheus, tem os programas dele, eu tenho os meus, você... tem o Luiz que apresenta o Arquivo Raio-X, tem... o Top 10 que divide em alguns apresentadores, cada um apresenta alguns tops. Então a gente está com uma galera legal trabalhando, alguns parceiros que ajudam a gente nesse tempo, e isso está cada vez mais fazendo a gente crescer. Hoje a gente consegue, graças a Deus, pelos contatos que eu tenho, então o Tamas, quando eu preciso de entrevista, ele concede entrevista para a gente. O pessoal da Fórmula 1, a gente consegue ter todo esse jogo de cintura para conseguir fazer uma cobertura melhor para todo mundo, né? Pô, legal.
E eu notei aí que, depois eu vou passar suas fotos aqui, cara, você tem foto pra caramba, não sei se eu vou conseguir passar todas, mas Não, eu só peguei algumas do Face, né? Falei, vou mandar as do Face que tá mais fácil. Viu? Eu notei aí, chegou um período que você estava falando do seu pai, de repente você entrou nessa história, né? Em que ano você começou a se envolver efetivamente com o seu pai, você lembra? Então, eu fui trabalhar com ele em final de 2001 para 2002, está lançando a Fórmula Renault, porque eu fiquei dos meus 15 até os 21 anos, eu fiquei na noite. Eu fiz todas as casas noturnas que você pode imaginar, Krypton, Kion, resumo da ópera, toda a parte de organização, divulgação. A gente levava o povo para as festas, a molecada para as matinê. Então eu trabalhava com evento, só que eu não queria fazer nada com meu pai, sabe aquelas coisas? Eu preciso aprender. Então fui trabalhar com os caras da noite, que era os Fera, que era o Matusa, que era o Hugo Leonardo da Krypton, que era só os cabeças, e aí eu fui aprendendo. Aí depois montei a minha empresa, comecei a organizar sozinho as festas acontecendo. E aí, com esse negócio do Pedro Paulo vir para o Brasil contratar o velho, meu pai falou, meu, você tá ficando velho, você tá com 22 anos na época, tá? Falou, meu, você tá pra noite, né? Eu já não tava mais no pique. Falou, traz esse ensinamento que você aprendeu na noite que não tem nada a ver comigo, traz para as corridas. Sim. Então a gente trouxe uma outra cabeça em 2001 para 2002, fiquei até 2010 com ele, né? Ah, legal. E o que você levou? O que você acha que... Eu sei que às vezes é difícil, a gente nem percebe, né? Mas o que você acha que se aportou na organização? Eu falo assim, a parte dela ser, otimizar mais as corridas, o pessoal que trabalha, você colocar pessoas-chave nos lugares certos que nunca teve durante muito tempo. Meu pai tinha o grupo dele, que era o Barranco, ele tinha uma meia dúzia de cabeça, mas às vezes não acontecia, então a gente trazia, e eles tinham muito uma visão do automobilismo pista. A preocupação de todos é o que está acontecendo com vocês, que estão acelerando, que estão fazendo. Nunca se preocuparam com o lado divulgação, com o lado televisão, com o lado... tinha televisão, tudo, mas não tinha uma preocupação. E eu comecei a trazer eventos, shows, feirão. A gente fez, só aqui em Interlagos, a gente fez pelo menos uma meia dúzia de festivais aí, com 10, 15 bandas no dia, de 500 quilômetros. Fizemos no Brasileiro de Marcas 2.0, que era lá do Copa Petrobras. Fizemos bastante eventos. O GP Cidade de São Paulo, a gente fez toda a parte de shows também. Então a gente trouxe essa estrutura e começamos a implantar a feira dentro dos eventos, sempre colocar alguma coisa. Lógico que tudo tem um custo e às vezes você não consegue suprir todo esse custo, mas tudo que a gente conseguiu colocar, a gente foi colocando, e hoje você vê em algumas corridas, banda tocando no box, pra galera na hora da visitação, coisa que nunca tinha sido feito antes, e a gente começou a trazer isso, e as outras categorias, lógico, começaram também a profissionalizar desse lado e colocar como a própria estoque. A estoque todo mundo vê ali na Globo, na Sport TV, mas não tem noção, quando você vai lá passar um dia, o tanto de coisa hoje que tem. Sim. Isso em 2000 não tinha. Aham. E aí, a parte de vocês, vamos falar aqui da Fórmula Renault e Copa Clio, estava mais relacionada com a parte técnica que você falou, de pista, talvez de organização, né, da parte ali CBA, ou também com a promoção do evento? Vocês eram promotores ou vocês eram organizadores da categoria? O promotor era o Pedro com a PPD Esportes, e ele contratava em Interlagos eventos para fazer toda a parte técnica, né? Levar a direção de prova, arrumar os bandeirinhas, arrumar resgate, fazer
levar toda essa estrutura prova a prova. Entendi. Então era para isso que a gente era contratado lá na Fórmula Renault, né? Para fazer o show acontecer. Para fazer acontecer. Só que acabava sempre sobrando. A troca de ideia era muito boa dentro das empresas. Então, muita coisa que a gente falava sempre era utilizado, sempre escutavam. Então, isso, Fórmula Renault de 2002 a 2005, pega fogo. Tinha 31 carros no grid. Era animal. Entendeu? Era animal. Tirando a Fórmula 3, acho que foi a categoria mais bacana dos anos 2000 para cá, né? Assim, de Fórmula, né? Porque, era um grid cheio dos caras que passaram por lá, muitos chegaram na Fórmula 1, né? Então... assim, ou o cara tá na Fórmula, ou o cara parou, ele tá na Fórmula 1, ele tá na Stock hoje. Você pega o grid da Stock com Alan Kodaé, Serrinha, com todo o Diego Nunes, todos eles começaram pela Fórmula Renault. Até o próprio Massa, né? Mas o Massa foi para a Renault italiana. Ele não passou por aqui. Ele correu de Chevrolet, ele e o Popó, e no ano seguinte eles foram para lá. Verdade. Então... Pô, mas que legal, cara. Eu não conhecia essa sua história de bastidores aí do automobilismo. E a questão de relacionamento que você falou, né? Que você deve ter conhecido muita gente participando desses campeonatos que eram grandes, campeonatos brasileiros, viajava o Brasil inteiro. Como é que é hoje? Isso te ajuda na condução da sua empresa? Como funciona isso? De onde você explora isso? Eu exploro mais a parte de contato com os pilotos. Eu tenho alguns amigos como Tom Coronel, como algum pessoal lá de fora, alguns pilotos da antiga que sempre que podem dar entrevista para a gente. O acesso que a gente tem pessoalmente a Bird Clemente, ao Anísio Campos até o ano passado quando nos deixou, o próprio Darcy que está aparecendo aí na foto aí atrás, Luke Monteiro, meu irmão, esse daí é um irmãozão. Fiquei olhando essa foto, eu falei, quem é esse cara? Eu conheço esse cara, mas não é o Luke de jeito nenhum. Aí depois eu falei, acho que cara. O Luke Monteiro quando ele era magrinho ainda. Luke, o voz. Eu lembro que o dia que eu conheci ele foi no WTCC, né? Contrataram ele, eu só fui conhecer ele no domingo. Porque alguém pediu para mim falar com ele, eu falei, mas quem que é? Os caras, é um baixinho. Mas a gente tava brincando, vou atrás do microfone que eu chego, é um baixinho, mas com uma voz que você fala, meu. E o cara de lá para cá, ele foi para Porsche, foi para Stock, hoje é um dos melhores locutores, narradores de corrida que a gente tem, né? Então, ele esteve aqui com a gente na terça-feira e ele contou uma parte dessa história do começo dele aí. E eu não sabia que vocês tinham uma ligação, eu sabia que vocês conheciam, que eram, né, amigos, assim, mas que era de tanto tempo, assim, que vocês têm essa relação. Que legal. Não, pra você ter uma ideia, durante uns 10 anos, o Luke vinha para São Paulo, não ficava em hotel, ficava aqui em casa, que era mais perto para chegar, tudo. Até que a gente deu umas mancadas com a Porsche, com algumas coisas, e os caras, não, é melhor ele ficar no hotel porque ele vai trabalhar. Ó, deixa eu aproveitar aqui para o pessoal participar um pouco. O Pavan, que é outro figura aí que circula lá entre a gente, tá falando aqui para a gente falar sobre o trabalho de bandeirinha, sinalizador, porque eu já fui, você já teve na organização também, né? E eu lembrei de uma história, até falando, a Eliona que está aqui, entrou aqui para assistir. Eu não sei se na época já era a organização dela, mas eu tenho uma história. Em 1996, foi a única 1000 milhas que eu trabalhei como bandeirinha. Cara, eu tava ali no Bico de Pato, meu posto era no Bico de Pato, aquele do lado de fora. No meio da madrugada, cara, de repente eu vi os carros, só os faróis fazendo assim, desviava para um lado, desviava para o outro, desviava para um lado, desviava para o outro. Falei, caramba, o que está acontecendo que esses caras estão saindo do traçado? Eu tentei olhar, olhei e não vi nada. De repente eu vi um farol batendo, tinha um pneu de carro no meio, parado, no meio da pista.
Cara, eu fiquei desesperado, eu começava a gritar no rádio o pessoal, põe a bandeira amarela, põe a bandeira amarela. Por quê? Não, tem um pneu no meio uma roda no meio da pista. Aí os caras, não, põe bandeira de falta de aderência. Eu falei, vocês estão malucos, cara? O cara dá certo uma roda daquele tamanho, acaba com tudo. E aí, o que você tem para contar dessa época? Puta, né? Ó, em 96 eu tava na Mil Milhas, se eu não me engano meu pai fazia parte da organização, mas eu participei mais das corridas. Você lembra que teve Curitiba, 1000 milhas, teve em Brasília, que a gente organizou, e a melhor de São Paulo foi a nossa também, com 72 carros, foi o recorde de inscritos, tinha carro até o café. Então, essa de 96, a sinalização foi do Ernesto, da Orlando, né? E eu lembro que tinha os caras que trabalhavam, ainda tem o Cláudio, que ainda trabalha, o Vacari, que acho que trabalha com o Ernesto, tinha o Paladino, que ficava no rádio, o seu Ari, era a turma que esse ano foi do Zé Roberto Bless, que é o dono do nome, né? Vamos falar, ele era o cara que, ele não, né? O clube, o Centauro Motor Clube, que registrou, e o Zé Roberto hoje é o cara que comanda o Centauro. Mas 96 foi o ano que o Nelson veio correr de BMW, com aquela BMW pequenininha. Então foi o último ano dele. Aí em 97 a gente pegou já para fazer em conjunto com eles. E nossa, até que ano que a gente fez? Mas eu acho que quem ganhou essa trilha de 96 foi um Porsche azul. Foi o Porsche azul. Se eu não me engano, foi o Christian e o Wilson, não foi? Eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que não era o Christian Wilson, não. Eu acho que não, Pedro. Mas enfim, foi bem bacana. Foi a única que eu fiz, prova noturna, assim, e foi bem legal. Alô? Travou aí, né? Aqui tá complicado. Então, foi a única... Se não foi ele, foi o Herman. Foi essa. Que aquele azulzinho era da equipe do Herman, não era? Cara, eu não subia lá pros boxes, eu não tinha esse acesso. Eu só ficava lá. Esse ano foi o ano que o Tony andou, que o Rubinho andou de Escort, não foi? Acho que não. Que tem um que anda o Rubinho e o Tony daquele Escort, que era, lembram de corrida que eles fizeram? Aí o Rubinho andou com esse, os Porsche normalmente era o Denner que trazia, mas que andava... O Google é fogo, né, cara? Porsche pilotado por Roberto Keller, Roberto Aranha, Walter Salles e André Lara Rezende. Da Denner Motorsport já, né? Ganhou, já era a preparação do Denner. Não, porque todos os Porsche eram deles, né? Normalmente não tinha o outro carro da equipe, se eu não me engano, era o Antônio Herman que andava, não era? Antônio Herman, que é o cara das Porsches, né? Da Porsche, do Salim, lembra que entrou o Salim para andar? Mas então, e aí, cara, vamos falar aqui de outros assuntos, né? Você então estava no sangue, seu pai te colocou para dentro disso, né? E você deve ter crescido escutando de carro, indo para autódromo. E vontade de pilotar, já passou por isso? Esse vício aí já te pegou alguma vez ou você escapou? Quando eu tinha lá meus 11, 12 anos, fiz um curso de pilotagem com com o Mário Patti, o Queco, né? Eu fiz um curso com ele, andei 2 ou 3 corridas do profissional, que era Copa Pacalola, essas coisas que tinha na época, que eu nem lembro. Andei 1 ou 2 corridas. Aí o velho falou, eu não tenho grana para isso, porque já era caro naquela época. E a gente não tinha a oportunidade que esses meninos têm, que é o rental hoje. Ou ir direto até para... Tava começando, né? 94 ali, 95 tava começando.
mas não é uma coisa igual que a gente tem hoje, que a gente tem campeonatos, que a galera consegue aparecer, você consegue. Então, era mais. Hoje, pra você ter uma ideia, na época uma corrida de kart custava uns 15 pau. Hoje, quanto custa uma corrida de Fórmula 1600? Custa 7 pau. Hoje é muito mais fácil o cara sentar lá e acelerar. Na nossa época, você tinha que ir para um Fórmula Ford, se eu fosse subir, tinha um preço. A Fórmula Chevrolet, depois que veio, e Fórmula 3, que era muito caro. Então, eu nunca tive essa pretensão. Mas brinco com a minha esposa, né? Que minha esposa morre de medo. Fala, meu filho vai ser piloto de Fórmula 1 e vou investir ele desde pequenininho. Eu tenho que me aposentar bem. É isso aí, tem que investir mesmo, porque a nossa vez já passou, a gente tem que apostar em alguém, né? É. E aqui com o Villeneuve, onde foi essa foto aqui? Na Stock, quando ele veio correr naquela corrida, foi acho que corrida do milhão que ele veio andar. Que era de duplas, né? É. E foi o Fraguinha que venceu essa coisa. Foi a primeira vitória do Fraga, se eu não me engano. E essa aqui deve ser da sua época de promotor lá das baladas, né? Essa parte eu trabalhava nas baladas e ajudava a produção do programa H lá na Bandeirantes a levar algumas escolas. Como a gente fazia a promoção e conhecia todo o pessoal das escolas, a gente fazia toda essa parte de contato. Então, a gente ia mais lá para fazer isso. Tirar foto, aparecer, conhecer os artistas, tudo. E aproveitava para fazer promoção nos colégios que a gente não conhecia. Então, quase um ano eu fiquei lá revezando. Tanto é que trabalhei daí pro Luciano, fiquei 6 meses no Cabral, fazendo festa para ele, né? E aí... Acho que eu não coloquei. O Henry, essa daí foi aquela corrida dos... correu ele, André Marques, correu uma Mel Lisboa, que como foi dentro da Fórmula Renault, a gente... Ixi, minha internet aqui hoje tá sofrível. Cara, minha internet hoje tá... A minha tá top aqui, tio. Eu vou tentar entrar com outro celular aqui, vamos ver. Vamos ver se o que acontece aqui quando entra com 2 celulares na mesma live. Eu acho que ele não aceita. Não aceita. Vamos lá. Tá reconectando aqui. Bom. Tá vendo? Eu fazia selfie então, quando o selfie não existia. Nessa época não existia selfie. Foi o primeiro a fazer selfie. Esse é o Thunderbird na festa da Race TV. Lembra da Race TV? Aham. Aí foi no lançamento da Race. E aqui foi... 500 milhas. 500 milhas. Logo que o Vitinho ainda andava de Indy nessa época. Correu com o Christian. Esse eu não preciso nem falar, né? Eu não tô vendo aqui, tá? Meu rosto tá na frente. Ah, tá. Quem não tá vendo é o Dinho Leme. Irmão do Reginaldo Leme, um dos melhores jornalistas, além de ser baterista, uma das melhores bandas que teve no Brasil, que foi o Mutantes, né? Ah, é? Não sabia, não. E esse baterista. Esse o narizinho dele é pequeno, né? Ele ganha as corridas pelo nariz, eu já falei pra ele. Mas esse cara aqui, se não fosse ele, a gente não tinha... A gente já tem... Ninguém tava aqui. A gente não teria nada, né? O cara abriu tudo, né? Impressionante. Esse daí foi o lançamento da primeira 6 horas de São Paulo, a coletiva de imprensa, e eu tive que aproveitar e tirar uma casquinha do ídolo maior, né, velho? Sim. Não, eu peguei aqui, cara, tinha... Das fotos que você mandou, acho que você mandou 49 fotos. 44, 45 era foto com celebridade. Falei, esse cara é famoso demais, mano. E aqui é só a turma hoje, né? Esposa, o Matheus,
querido Guizão, que está aí para todas as horas. Vocês são top. Esse trio aí tá em todas. Muito legal. Que bacana história. E aí, quais são os planos aí? Que vocês estão agora nesse momento de quarentena, devem estar tendo muita ideia, né? Algumas vocês estão colocando para funcionar. Imagino que vem coisa por aí depois, que a gente puder sair de casa. Estamos preparando bastante coisa. A quarentena ajudou a gente nessa parte de inscritos. Muita gente em casa, então muito mais gente assistindo, muito mais gente se inscrevendo no canal. Mas como você sabe, eu nunca me preocupei muito com isso, porque eu tinha visualização, eu tinha número de visualizações e não tinha inscritos. E agora está acontecendo. Então hoje está acontecendo o crescimento dos inscritos, estamos programando bastante coisa legal para a volta. A gente está com Sprint Race, a gente está com o Campeonato Paulista, a gente está com a Gold Classic, essas já estão fechadas com as transmissões ao vivo aqui no canal, vai estar todas passando aqui. Vamos ter também, hoje a gente tem uma categoria no Japão em negociação, temos 2 categorias americanas, uma europeia, são categorias que não chegam. Vou retransmitir isso aqui com narração e comentários em português. Está fazendo todo o esquema, todas com categorias com pilotos brasileiros que estão disputando lá e não tem espaço no Brasil. Hoje a gente eles, né? Então a gente e muita gente, eu mesmo, eu fico nos stream mundial procurando as corridas do povo para assistir e a gente sente aquela falta de um Theo José, lógico que a gente não tem isso, mas de uma voz reconhecida, que a gente consiga prestar atenção. Eu falo isso que muita gente, todo mundo hoje fala inglês, até o Luke veio, a gente estava brincando esses dias. Eu postei uma corrida em inglês, uns tempos atrás. Foi os piores comentários que eu recebi, porque o pessoal quer escutar em português, o narrador falando, dando o nosso tom de emoção é diferente deles, né? E outra coisa, né? Eu acho que o nosso tipo de comentário em corrida é diferente. Você escuta... Acho que lá fora eles vão muito mais para a parte técnica, né? Aqui a gente é muito mais emocional, da disputa, da competição. Lá eles são um pouco mais técnicos, eles têm talvez mais acesso, mais conhecimento disso, né? Vivem mais Mas o povo brasileiro é emoção. É só você ver o inglês comemorando o gol e nossos narradores comemorando o gol. Exatamente. Tanto que o Piquet não gosta dos narradores brasileiros, né? Porque ele é um cara que entende da parte de dentro do carro, né, meu? Então ele quer saber quer escutar quem fala coisa certa do que está acontecendo dentro do carro, né? Mas o Nelson, ele é um super cara, velho, que todo mundo fala dele. Eu posso falar que eu conheço ele desde menino, desde criança. Ele é amigo do meu pai há 40 e poucos anos. O Nelson, quando veio para São Paulo, para você ter uma ideia, sabe a escolinha? Uhum. O Nelson morava na oficina. É mesmo? Quando ele corria de Fórmula Super V e veio para São Paulo, antes dele ir para a Europa, ele morava ali. Então, o Nelson tem que tirar o chapéu para ele também, né? O cara fez uma trajetória assim inimaginável. Eu assisti muito as lives, eu assisti uma dele com a Mariana Becker, acho. E assisti as do Moreno, já assisti 3. Eu não assisto mais. Nossa, cara, mas o Moreno tá brabo. Umas histórias muito boas, né? E o Piquet, ele tá... Você vê que o Piquet portou em muitos momentos, né? Não, o Piquet é um puta cara, eu falo isso pra todo mundo. Os caras, não, mas ele maltrata, não maltrata. Ele não gosta quando joga um jornalista que não entende nada de automobilismo para fazer uma pergunta para ele. Ele acha aquilo ali um absurdo. E quando ele tá com raiva dos caras, quando ele brigou com o Reginaldo, quando ele brigou com o Galvão, ele não queria falar com o Galvão, mas isso aconteceu muito por causa do rolo Ayrton e Nelson, né? Não tem jeito. Então essa rusga ficou muito forte entre eles.
Mas o Nelson, você pega ele conversando, você pega as entrevistas dele, você vê o Jô Soares, quando o Nelson foi no Jô, depois do acidente de Indianápolis, você pega aquela entrevista que é quase 40 minutos, você vê ele abrindo o coração numa televisão. Então o Nelson não é tudo aquilo ali que todo mundo desenha. É que ele criou uma casca também, né? Eu acho que isso é autodefesa da pessoa, né? Então, ele criou. Mas é um cara sensacional. A história dele é fantástica. O que ele fez, o que ele realizou, ninguém vai apagar, né? O cara, sensacional também. Ô, pessoal, se você quiser fazer alguma pergunta para o Pedrão, aproveita, viu? Porque é raro. Hoje em dia ele só fica do outro lado, fazendo pergunta para a gente. Então, se alguém quiser mandar uma aí, eu vou lendo aqui e vou passando. Ô, Pedro, e outra coisa que eu queria perguntar para você. Nesse momento aqui que a gente estava falando de live, né? Como está sendo bacana a gente ter acesso a muitos caras que era super difícil a gente escutar uma entrevista dos caras, né? Porque agora todo mundo tem tempo. Agora não dá para falar assim, eu tenho um compromisso. Não tem porra nenhuma, tá em casa, pô. Então, como é que você está vendo isso? Você está vivendo isso? Está acompanhando essas lives? E como é que você está fazendo as suas? Estou acompanhando. Eu só acho que eu perdi a parte de lives aqui durante essa quarentena, mas a parte do automobilismo começou muito tarde, porque se você pegar aí. Oi, voltamos. Então, mas como eu falei, a gente no automobilismo enrolou um pouco. O sertanejo no primeiro, segundo dia já estava fazendo showzinho de 5 horas, o rock and roll, toda a parte que gera conteúdo, e o automobilismo não estava. Eu mesmo, as 2 primeiras semanas, eu falei, o que eu vou fazer? Então continuei soltando o que eu já estava fazendo, as matérias da última etapa do Campeonato Paulista, a gente conseguiu colocar isso no ar. E aí eu falei, e aí, o que nós vamos fazer? Vou fazer corrida online, falei com algumas pessoas, vou fazer os road race, que eu tenho bastante corrida guardada ainda. Tá, beleza. Aí começou as lives. O Djalma fazendo muita live, e aí comecei a ver o Felipe lá da motorsport.com.br também está fazendo várias lives legal, a própria Mariana. É que hoje todo mundo tem o seu canal no Instagram, tem seu canal no YouTube, não virou mais um negócio restrito. Então, e mais no Instagram, que não é uma coisa que o cara tem mesmo para ver fotinho, não tem que instalar nada, é muito mais fácil você pegar o cara. Aí você pega o cara, assim, o cara tá lá sem fazer nada, de repente aparece uma live para ele, né? E aí ele acompanha, né? O YouTube então, é um pouco diferente, né? O YouTube você tem que estar inscrito, você tem que estar querendo ver, né? Aqui no Instagram não, você pega de surpresa, né? Então a nossa a gente segue lá, porque aqui como a gente tá fazendo em 2, né? As minhas lives a gente tá fazendo pelo menos de 3 a 4 pessoas, mas ontem mesmo foi uma live com 5. 5. Legal, aqui não dá para fazer isso, né? Então, na de ontem eu trouxe o Belmiro Júnior, que era o Dr. Stock, trouxe o Luciano Zangirolami da Sprint Race, trouxe o cara o Ru, que ele desenvolveu jogos de tabuleiro de automobilismo. Um é um jogo de tabuleiro mesmo, de carta, tudo, e ele fez um jogo de corrida de botão, que é uma coisa assim, são várias pessoas diferentes, de épocas diferentes, para poder comentar, e na nossa, pelo menos... Você levou o Lito também, né, outro dia? Foi você que colocou o Lito? Acho que foi, né? Tá uma droga. Tá difícil. Você trouxe outro dia? Foi você que trouxe?
O Lito foi quinta-feira passada. Ah, pô, o cara também é muito fera, né? Lito trabalhou também com a gente na época de Fórmula 3, né? Ele cuidava de toda essa parte. O Theo normalmente narrava, até uma época era o Largo, que hoje está na ESPN, né? Depois veio o Theo José pelas mãos do Alencar Júnior. O Theo ele era de uma rádio lá em Goiânia, não fazia televisão, e o teve que sair fora. E o Alencar, eu tenho um cara. Aí ele levou o Theo, que na época não era Theo José, era Theo Awad. E aí ele ficou durante. Não ia pegar nunca. Ele Theo Awad. Né? E ele fez a Fórmula 3, depois foi para Indy, aí truck, futebol. O Theo cresceu muito. O automobilismo, o cara é top. Ele só não pode falar não perde mais, né? Esse é o principal dele. O Luke falou que ele assina cheque escrito não perde mais e o cheque é aceito. A Elione assistindo aí a live. Ela convidou a gente para fazer uma corrida lá em Goiânia, lá. Vamos ver se rola. Vamos ver se o pessoal, os preparadores, entram em contato com ela. E tomara que dê certo. Quero muito fazer uma prova. Pô, vai ser muito legal. Preliminar das 12 horas de Goiânia, né? Essa corrida promete. Esperamos. Então, ele tá fazendo tudo por ele. É difícil trabalhar. Ela mesmo tá acorrentada dentro de casa lá, em Goiânia. Falo bastante com ela, porque toda a parte de transmissão, como na 1000 milhas a gente fez, nós devemos fazer lá também nas 12 horas. Então tem bastante coisa mesmo. Ô Pedrão, a gente está chegando aqui nos últimos 3 minutos da live, que eles vão derrubar a gente. E fazer aqui as nossas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer bastante aí a sua disponibilidade, foi bem legal te conhecer um pouco mais. La Pista é uma correria danada, a gente fala poucos minutos, né? Mas foi bem bacana. Eu sou um fã aí do trabalho de vocês, da jornada de vocês, que eu vejo todo o esforço para continuar fazendo essa cobertura que é tão importante para nós e que eu vejo que vocês fazem com muito amor, né? E dedicação. Então, parabéns para vocês. Eu falei hoje, eu estava falando, nós estamos com crise de abstinência de escutar os motores aqui na pista. Eu que moro em Interlagos, a 2 quarteirão do autódromo, não ter o barulho, isso é o que mais está me incomodando. Você não consegue nem dormir, né? Então, vamos rezar para isso passar logo. Se precisar decretar lockdown para ir mais rápido, decreta logo isso. A gente precisa voltar às atividades. Não podemos voltar nas atividades com risco de contaminação das famílias, de todo mundo. Não dá. Isso eu falo. Tanto é que a gente tem uma campanha lá no portal, no canal, para o pessoal lavar as mãos e ficar em casa, que vários pilotos participaram. Então, a importância de lavar a mão, ficar em casa hoje, usar máscara é primordial para a gente resolver isso e todo mundo poder ver os pilotos acelerando, poder ver. E espero que a etapa de junho, mais tardar julho, a gente consiga. Eu acho que vai ser junho, não vai ser. Eu estou achando também. Mas vamos ver. Eu tenho fé, né, velho? Esperança é a última que morre, né? Mas beleza, Pedrão, muito obrigado, viu, cara? Valeu mesmo. E em breve a gente cortou aqui de novo. Vamos ver se volta. Ixi, o negócio tá feio aqui. Bom, mas é isso. Valeu mesmo. Obrigado por tudo. E aí, só fazer um anúncio aqui, ó. Na sexta-feira a gente vai estar com o Rodrigo Rossetti, piloto da nossa categoria. Cara que já competiu aí com os feras aí,